Olha eu aqui de novo. Saúdo vocês com a paz do Senhor. Amém? Bom, hoje a gente vai falar por que um cristão deve buscar a santidade. Por que a gente deve ser santo diante de Deus? Não diante dos homens, mas diante de Deus. Então, antes de começar a dizer os motivos pelo qual a gente deve buscar a santidade, eu queria que a gente chegasse a uma conclusão do que é santo. O que seria santidade? O que vocês entendem quando alguém fala sobre santo, sobre ser santo e santidade? O que é que vem à mente de vocês? Separado das coisas do mundo. E é exatamente isso, né? Ser santo significa que a gente é separado do mundo para Deus. A gente é separado das coisas do mundo para Deus. A gente pode ter certeza disso lá em Levítico. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Levítico, capítulo 20. Levítico capítulo 20, verso 26. Vai dizer assim: Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Não separei você dos outros povos para você ser o meu povo. Então aqui fica claro a ideia de que ser santo é algo separado do mundo, algo separado do pecado, dos prazeres desse mundo para Deus. Então, eu e você somos separados do mundo para Deus. Quando você levanta a sua mãozinha, você vem aqui diante do altar, entregar a sua vida a Jesus, você está sendo separado agora do mundo para Deus. Levítico 20, ainda no mesmo capítulo, só que dessa vez no verso 7. Diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, aqui também a gente vê quem santifica a gente, né? Quem santificava eles, o povo de Israel? O Senhor que santificava eles. Mas aí você deve estar pensando: Vinícius, essa história aí de santo, de santidade, é coisa do Antigo Testamento. A gente não precisa mais ser santo. Jesus morreu na cruz por nós e hoje a gente é salvo pela graça. Olha que coisa maravilhosa. A gente é salvo pela graça, a gente não precisa mais ser santo. Então, vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1. Antes, o povo de Israel, eles precisavam se purificar para poder estar na presença de Deus. É o que ele vai dizer aqui no verso 1, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte,
não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. O que ele estava dizendo? Eles faziam sacrifícios pelos pecados que eles tinham cometido. Mas depois que eles faziam o sacrifício, eles tinham a recordação, porque ano após ano, eles faziam os mesmos sacrifícios pelos seus pecados. Eles ficavam sempre recordando. No verso 4 agora. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Agora avançando um pouco mais, já no verso 10, dizendo: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Já no verso 14 vai dizer também: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, antes eles faziam sacrifícios com os animais para purificar os seus pecados, mas agora Jesus morreu na cruz por nós uma única vez, e isso já nos é suficiente para sempre. Já nos é suficiente. Jesus, ele está nos santificando. Está vendo, Vinícius? A gente não precisa ser santo. Jesus, ele já está santificando a gente. Ele morreu na cruz pela gente e ele está nos santificando para sempre. Correto? Não, pessoal, não é assim. Se fosse assim era bom demais, né? Mas não é. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Para dizer que essa história de santidade não é só coisa do Antigo Testamento, Pedro, ele vai nos lembrar. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. No verso 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o apóstolo Pedro, ele traz à lembrança os versículos de Levítico, que eu acabei de ler para vocês. Ele reforça a ideia de que a gente deve ser santo. Por quê? Porque aquele que chamou a gente, ele é santo. E é necessário que a gente também seja santo. E não é qualquer santidade. Não é aquela santidade falsa que você tem aqui nos cultos de domingo. Porque você vem no culto de domingo, você recebe a porção de Deus. Aí o que é que você faz? Você vai buscar mais no outro dia? Não. Você tem a brilhante ideia de tentar passar a semana todinha com a porção de domingo. E você não busca a Deus. É como se você pegasse um copo d'água desse e tentasse atravessar o deserto do Saara. Só com esse copo d'água. Não vai ser o suficiente. Seria necessário outro copo de água no dia seguinte. E assim é a nossa vida cristã. A gente vem no domingo, a gente recebe o copo de água de Deus, e no outro dia a gente vai precisar de outro copo de água, e Deus, ele tem esse copo para dar para a gente. Se a gente buscar, ele vai dar. Então não adianta você vir no domingo, fazer parte do corpo de Cristo, e na segunda-feira não fazer mais parte. O irmão Leones, ele encontrou um pastor de outra igreja esses dias, e esse pastor usou uma expressão legal. Ele disse que tem crente que é prótese. Ele faz parte do corpo de Cristo no domingo, mas aí na semana ele é uma prótese. Ele sai do corpo, é uma perna, sai do corpo e... Tem crente que vem para o culto no domingo e no meio da semana está fazendo bico naquela série da família Addams, aquela mãozinha andando.
a mão do corpo de Cristo, né? Não está no corpo. Não pode ser assim, pessoal. A gente tem que ter uma santidade verdadeira. A gente tem que buscar a Deus no domingo, a gente tem que buscar a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo de novo. A gente tem que buscar a Deus todos os dias da nossa vida até que Ele venha. Vinícius, e como que a gente vai ficar em santidade? O primeiro passo hoje é você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque Ele te santifica. Jesus te santifica. E depois de aceitar a Cristo, você deve obedecer a Cristo. Lá em Levítico ele deixa claro, Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus mandamentos e cumpre-os. É só guardar? Não, é guardar e cumprir os mandamentos de Deus. Só que o cristão também tem que ter cuidado com duas coisas. Ele tem que ter cuidado com a libertinagem e também tem que ter cuidado com o legalismo. Vinícius, o que é isso? Libertinagem é uma pessoa que se entrega aos prazeres do mundo, se entrega aos pecados, né? Ela está na libertinagem, ela está... E o legalismo são as pessoas que prezam mais pela lei de Deus do que pelo próprio amor a Deus. E qual é o principal mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, nem a lei de Deus, né? Você não pode prezar muito pela lei. Era isso que os fariseus faziam, né? E os fariseus, eles tentaram a todo momento crucificar a Jesus. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 15, para a gente ter uma ideia melhor sobre libertinagem e legalismo. Lucas, capítulo 15, verso 11. Aqui Jesus, ele começa a falar em parábolas, né? Ele fala já de várias parábolas. Antes da parábola do filho pródigo, ele fala da parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Na parábola da ovelha perdida, Jesus, ele coloca Deus como um pastor de ovelhas, certo? Já na parábola da dracma perdida, ele é uma mulher que perdeu uma moeda, mas que se esforça para encontrar a moeda perdida. E agora, na parábola do filho pródigo, Deus está como pai. Só que não esse pai que a gente conhece, é um pai diferenciado, né? Deus, ele é um pai maravilhoso. Vamos aqui continuar lendo no verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo na libertinagem. Então, o filho mais moço, ele estava vivendo na libertinagem. Ele pediu a herança ao pai, o pai deu a herança a ele, e ele viveu dissolutamente. No verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Verso 16. Ali desejava ele
fartar-se das alfarrobas que o porco comia, mas ninguém lhe dava nada. E no verso 17, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, o filho que estava vivendo na libertinagem, ele lembra do pai dele, e ele resolve voltar. Ele lembra do pai dele? Ou ele lembra do pão que o pai dele dava para os trabalhadores? Ele lembra do pão, né? Ele não pensa primeiramente no pai dele, ele lembra do pão. E assim também é um crente, às vezes ele vai para o mundo, aí ele quebra a cara. Aí ele começa a lembrar, só que dificilmente ele vai lembrar do pai em si. Ele vai lembrar de como era a vida dele quando ele estava com o pai. Ele vai lembrar, olha, era bom demais estar na presença de Deus, era bom demais estar ali com os irmãos, eu tinha uma vida tranquila, eu tinha uma vida abençoada, então eu vou voltar. Então, esse filho, ele nos dá o exemplo de como é cair no erro, né, de ficar na libertinagem, de viver dissolutamente, de viver segundo os prazeres do mundo. Agora também, mais à frente vai aparecer o outro filho. Vamos continuar lendo. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele prepara uma apresentação, ele pensa em como ele vai falar para o pai dele, preparou o PowerPoint e foi. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Por isso que eu falei no início, que esse pai que Jesus estava descrevendo, que é Deus como pai, é um pai diferente. Se tu tivesse um filho, desse a herança dele, ele saísse, vivesse dissolutamente na libertinagem, ele voltasse sem nada, tu ia abraçar ele e fazer uma festa? Provavelmente não. Provavelmente você ia apontar o dedo na cara dele e ia dizer: eu te avisei que você ia quebrar a cara, né? Então, mas Deus, ele é diferente. Ele recebe o filho e ainda faz uma festa. Verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. No verso 25. Ora, o filho mais velho, chegou o filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado. Olha, vocês já perceberam que tem um negócio aqui com esse novilho cevado, né? Esse novilho cevado era como se fosse o melhor novilho. Em outras traduções vai dizer o novilho gordo, né? Ele tinha vários novilhos, mas ele pegou o mais gordo, o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. E o que foi que aconteceu? Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. No verso 29, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Né? Então, o que é que o filho mais velho passa na cara do pai? Olha, eu servi ao Senhor todos os dias, cumpri as suas ordens todos os dias, e tu nunca me deu um novilho cevado. Tu nunca me deu um novilho gordo.
Então aqui a gente vê que o outro irmão mais velho, ele também estava cometendo um erro. Ele estava praticando legalismo. Ele estava dando mais valor às ordenanças do pai do que ao próprio pai. Se ele desse valor realmente ao pai, o que era para ele estar fazendo? Festejando com o pai, porque foi encontrado o irmão. O seu pai estava alegre, porque o irmão mais novo apareceu. Você também deveria estar alegre com ele. Então, o irmão mais velho, ele estava dando valor às ordenanças, dando mais valor às ordenanças do pai do que ao próprio pai. A gente vê que é duas formas diferentes da gente acabar se afastando de Deus. São duas formas diferentes, mas eles compartilhavam do mesmo coração. Eles queriam não o pai, mas as coisas do pai. O irmão mais novo usou uma estratégia diferente. Ele queria as coisas do pai. O que foi que ele fez? Ele pediu: pai, me dá o que é meu. E o pai deu. O mais velho, ele tinha uma estratégia diferente. Ele falava assim: vou seguir aqui as ordenanças de meu pai, porque um dia tudo isso vai ser meu. Tá vendo? São duas estratégias diferentes. Mas o coração deles estava com o mesmo desejo, as coisas do pai. E a gente não deve amar as coisas do pai, a gente deve amar ao pai. Né? Todos os mandamentos é resumido nisso. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, que a gente também não venha cometer esses erros. Então, a gente já viu que ser santo é ser separado, lá em Levítico. A gente viu que essa coisa de santidade também não é só coisa do Antigo Testamento. A gente também tem que ser santo, a gente tem que buscar a santidade. E se isso não for o suficiente, eu vou listar aqui rapidamente 5 motivos. Motivo 1, ele é santo. E isso é bem claro para a gente. Ele é santo e é necessário que a gente seja santo. Poderia acabar agora, né? Era o suficiente. Já dava para terminar. Quer um motivo maior do que esse? Segundo motivo, além de ser uma ordem de Deus, também é um desejo de Deus que a gente seja santo. Você quer atender um desejo de Deus? Então busque estar em santidade. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 4. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então a gente vê também que é uma vontade de Deus. Além de ser uma ordem, porque em Levítico ele ordena que a gente seja santo, também é uma vontade. Mais um motivo. É uma forma de você demonstrar gratidão a Deus. Você é grato a Deus? Amém? Aleluia. Você é grato? Então, busque a santidade. Busque obedecer às ordens do Senhor. E isso é uma forma de você demonstrar gratidão a Ele. Motivo 4. Quem aqui gosta de ter intimidade com Deus? É muito bom ter intimidade com Deus. E santificação, ela gera intimidade com Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, se santifique. E também, para encerrar, Jesus ele nos dá uma ordem.
que a gente deve fazer o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. E sabe o que é que a santidade é? A santidade, ela é a parte visível da salvação, segundo Charles Spurgeon. Ele vai dizer que a santidade é a parte visível da salvação. Como você vê uma pessoa salva, você olha e enxerga santidade nela. Uma pessoa salva, não é que ela é salva porque ela é santa. Não, ela não é salva porque ela é santa. Mas uma pessoa salva, ela tem que ser santa. Porque a pessoa salva, ela é o quê? Ela é separada, ela não tem mais que fazer as coisas do velho homem, ela não tem mais que fazer as coisas do mundo, ela não precisa mais seguir o curso do mundo, agora ela tem um Senhor e Salvador, é nele que essa pessoa deve olhar. Então a santidade, ela é a parte visível da salvação. Para finalizar, eu queria ler com vocês Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 17. Perdão, senhor, só um minuto. É Efésios capítulo 4, verso 17, eu errei. Efésios capítulo 4, verso 17. A partir do verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aqui o autor ele faz uma exortação à santidade. Ele mostra como você pode buscar a santidade em alguns passos. Você vai mudar a forma como você falava. Se antes você falava palavras torpes, você não vai falar mais, você vai falar palavras que edifiquem as pessoas. Se você roubava, você não vai mais roubar. Então, se você praticava pecados de sexualidade, você não vai mais praticar esses pecados.
Então você vai ser agora um novo homem. Então santidade não é algo que ficou apenas no Velho Testamento. Santidade também é para a gente que é cristão hoje em dia. E lembre-se, você não vai ser salvo porque é santo. Você vai ser salvo pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Mas uma pessoa salva, ela precisa demonstrar santidade diante de Deus. Amém? Queria fazer agora uma oração. Queria convidar a todos a ficarem de pé. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus bondoso, Pai. Tu és um Pai maravilhoso, Senhor, e te pedimos, Pai, nos ensina, Senhor, a te agradar cada vez mais e mais, Senhor, que as nossas palavras te agradem, Senhor, que as nossas atitudes, Senhor, sejam agradáveis a Ti, Pai, que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Ti, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser santos diante de Ti, Senhor, que a gente busque uma vida de santidade, Pai, nos dá força, Senhor, para fazer isso, Pai, nos dá entendimento também, Senhor, para que a gente não venha fazer como os fariseus, Senhor, e dar mais prazer, Senhor, à Tua lei, Pai, às leis, Senhor. Não, Pai, que a gente venha sempre amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Sempre lembre isso no nosso coração, Pai, que a gente deve Te amar acima de todas as coisas, Deus. Te pedimos, Pai, que Tu nos auxilie, Senhor, a cada dia mais e mais, Senhor, para ser santo, Pai, diante de Ti, Senhor. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.